Alô, você! Olha só, tema importantíssimo nossa aula de história, que é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é importante, é significativa, tanto para a geografia, você tem os impactos urbanos, ambientais, quanto para a sociologia, no tocante às classes sociais. Nós vamos ter uma mudança profunda no seio do capitalismo, quanto, até certo ponto, para a filosofia, analisarmos essas mudanças econômicas que vão acontecer a partir do século XVIII em diante, e também, obviamente, para a história, um fato relevante que cai tanto no SSA quanto no Enem. Então se liga aí que o assunto é quente, é muito bom, é muito importante, é muito relevante. Se liga que a aula tá muito legal. Valeu! Produção em larga escala, ok? Então é basicamente isso. Tanto no campo da indústria, quanto no campo dos serviços, no campo da agricultura, entendeu? Nos vários segmentos da sociedade, o homem ou o trabalho do homem foi sendo substituído pela máquina, entendeu? Então isso é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial está em pleno curso atualmente. Agora, tem as etapas, tem as fases. Na primeira fase foi na Inglaterra, no século XVIII. A segunda fase a gente vai ver, ela se expande pela Europa, Estados Unidos da América também, Japão também, na Ásia, tá legal? E a terceira etapa, aí vem a informática, vem a robótica, a cibernética, as transmissões em tempo real, os satélites e tudo. Aí uma outra etapa da Revolução Industrial. De tal maneira veloz que muda e equipamentos ficam obsoletos em 2, 3 anos, ok? Então o momento atual é um momento que a gente classifica assim como a terceira etapa da Revolução Industrial, devido às mudanças tão constantes, tão rápidas e tão revolucionárias, ok? Mas a gente vai começar estudando exatamente a primeira etapa. Vamos por partes. Olha só, na primeira etapa e na segunda também, como não havia legislação trabalhista, ok? Então, utilizava-se muito a exploração de mão de obra infantil, mão de obra feminina. Por quê? Porque o trabalho não requer força, requer repetição. Então, você tinha que estar ali fazendo um movimento com a máquina repetitivo. E uma criança e uma mulher que não tem a força física do homem adulto, podia fazer sem problema. Você pagava metade do que você pagava com um homem adulto, às vezes até menos. Entendeu? Então, como o objetivo do burguês era maximizar... Tem alguém na porta? Não, bateram. Como o objetivo do burguês era maximizar os seus lucros, então, você ter pouca despesa com mão de obra, a ideia era essa. Você colocava muitos meninos para trabalhar e muitas mulheres, ok? Por isso que eu coloquei essa fotografia aqui de crianças operando uma máquina numa linha de produção. Eu quero passar para vocês, se tiver oportunidade, vou ter oportunidade, cenas do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. É claro que eu disponibilizo o filme para vocês, como sempre faço, para vocês assistirem em casa, com o tablet de vocês, com calma, todinho na íntegra. Mas aqui na sala eu mostro algumas cenas para o debate, para eu explicar e fazer a relação com a Revolução Industrial, num outro momento, tá bom? É claro que a Revolução Industrial também tem seus impactos ambientais, né, gente? Ver a Inglaterra hoje falar de ecologia é uma piada, é coisa de dar risada, entendeu? Porque quem mais poluiu esse planeta do século XVIII, século XIX para cá é a Inglaterra, Estados Unidos, os países industrializados de ponta, né? Os primeiros países que passaram pelo processo de Revolução Industrial. Foi quem mais poluiu. Que iniciou a Revolução Industrial? Século XVIII. Não, na França. Não, na Inglaterra. A gente vai ver por que a Inglaterra foi a pioneira. Então existe um conjunto de fatores que fez com que a Revolução Industrial ela nascesse primeiro na Inglaterra e não em outro país da Europa ou em outra região qualquer. Porque a Inglaterra, a gente vai ver também, pioneirismo inglês, razões do pioneirismo inglês. Falar em efeito estufa, falar em buraco de camada de ozônio, falar em chuva ácida, em poluição de solo e de rios, é falar necessariamente do processo de Revolução Industrial. Falar de favelização das cidades, do processo desorganizado de crescimento das cidades, em áreas ribeirinhas, em encostas, em morros, é também falar de Revolução Industrial. Mas isso é uma parte mais ligada à geografia, que a gente, se tivermos a oportunidade de trabalhar junto, vamos explorar se o conteúdo também nos permitir. Tá certo? E vai me prender aqui mais, porque esse é o aspecto histórico. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só.
Do ponto de vista histórico, foi o que eu já falei, ó. A palavra revolução apresenta vários significados. No caso da Revolução Industrial, foi uma revolução mesmo. Revolução é diferente de revolta. Uma revolta é algo local, é algo circunstancial, restrito, entendeu? De pouco alcance. Agora, uma revolução não é uma revolta. Uma revolução é algo de uma amplitude muito maior, de um alcance muito maior, entendeu? De uma envergadura maior. A Revolução Industrial é uma revolução mesmo. Agora, ela não é industrial. A gente costuma chamar, os livros trazem o título, Revolução Industrial. Mas, na verdade, foi uma revolução fabril. Porque há uma diferença entre fábrica e indústria. Entendeu? A diferença é muito simples. A indústria sempre existiu, desde que o homem é homem. Eu vou explicar por quê. A fábrica não. A fábrica surge na Inglaterra no século XVIII. É por isso que é a unidade fabril. A fábrica pressupõe um espaço físico, um prédio, um galpão, enfim. Você tem horário para entrar, o horário para sair, você tem as máquinas, tem a linha de produção, tem os encarregados disso, daquilo. O funcionário é responsável por uma etapa da produção apenas, entendeu? E assim por diante, vou explicar isso melhor para vocês. A indústria não. Quando um homem, lá na pré-história, entrou num rio e com a ajuda ou auxílio de uma vara, de um anzol, de qualquer coisa, uma rede, pescou o peixe. Então ele pega uma matéria bruta, né, in natura, aí ele com um raspador de pedra, ou de pau, ou de qualquer tipo de material, ele tira as escamas, ele abre, tira as vísceras do peixe, tira as guelas, pronto, está pronto para o consumo. Isso é a indústria. A indústria nada mais é do que o beneficiamento de um produto bruto ou in natura em algo comestível, em algo utilizável, em algo que esteja ali pronto para o consumo. Tá legal? Então, se aconteceu esse processo de transformar uma matéria bruta, in natura, em algo comestível, ou em algo que está pronto para o consumo, ou em algo utilizável, se estabelece aí o princípio da indústria. A indústria existe desde que o homem é homem. Surgiu junto com a sociedade, com os humanos, os meus grupos humanos. Entendeu? Agora, a fábrica, não. O que a gente está tratando aqui é, na verdade, uma revolução fabril e não propriamente uma revolução industrial. Tá legal? Pois bem, senhores. A título de conceito, repetir o que a gente já falou. Ó. Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta, utensílios e instrumentos pela máquina e da manufatura pela maquinofatura. Ok? Então, deixa eu passar isso aqui. Aí eu tenho algumas fotografias. Manufatura, né, gente? Manufatura, por quê? Porque você utiliza ferramentas, utensílios, você utiliza, enfim, é manual, é artesanal. Agora, isso aqui não. Aí já tem uma máquina, aí você veja que há uma roupa, um EPI, um equipamento de proteção individual. Aí você vê que já tem toda uma sistematização da produção, entendeu? Então, é diferente. Ó, manufatura, né? Artesanal, manual, braçal e maquinofatura, ou seja, você já tem uma produção industrializada aí. Tá legal? Então é disso que estamos tratando. É esse o nosso tempo. Vou passar essa parte e vamos adiantar isso aqui. Bom, por que é que a Inglaterra, aí entra a colocação aqui no Brasil, foi a primeira nação a se industrializar? Nós vamos ter, basicamente, os 3 ou 4 fatores. Vamos levantar aqui. O primeiro e mais importante deles é a acumulação primitiva de capital. Nós já estudamos o Brasil seticentista, ou seja, o Brasil do século XVIII, e vimos que o século XVIII do Brasil foi o século do ouro. Nós produzimos muito ouro. É o mesmo século do início da Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII. O Brasil produzia ouro. Esse ouro do Brasil, nós vimos que ele vai parar na Inglaterra, não é? Portugal devia dinheiro à Inglaterra e Portugal vai saldar suas dívidas com o ouro do Brasil. A questão é, para Portugal, o ouro do Brasil era dinheiro. Para a Inglaterra, o ouro que vinha do Brasil era capital. A diferença entre capital e dinheiro é exatamente essa. O dinheiro se gasta, consome, torna, doa, né? Enfim. Agora, o capital não. O capital você investe para ter um retorno financeiro em cima. Então, como Portugal utilizou esse ouro como dinheiro, ficou sem nada. Já a Inglaterra pegou esse ouro e transformou em capital, investindo em máquinas
que produziam muito mais em menos tempo, aperfeiçoando as que já existiam através do financiamento de pesquisa e melhorando as que já tinham e inventando outras capazes de produzir muito mais em menos tempo. Ok? Então, é isso que a Inglaterra vai fazer. Seu principal fator, a acumulação primitiva de capital. Segundo fator, uma mão de obra excessiva, uma mão de obra abundante, barata, disposta a trabalhar 14 horas na unidade fabril. 14 horas. Você começar às 7 e largar às 21 horas. 7 da manhã, 21 horas. E sem direitos trabalhistas, tipo descanso semanal, aos domingos, férias, atestado médico para você tratar da saúde, ou 13º, ou FGTS, ou seguro-desemprego. Não existia nenhuma legislação trabalhista. Adoeceu afora. Tinha gente para cobrir, para dar cobertura, para colocar no lugar. O funcionário era uma peça mesmo dentro dessa engrenagem e uma peça descartável quando fosse o caso. Ok? Então, havia uma mão de obra excessiva, barata, ociosa, que vai exatamente ser a mão de obra utilizada na procura e na dúvida que você me fala. Que tinha muita pessoa querendo trabalhar e pouco. Exatamente. Bom, o que mais a gente estabelece como fator do pioneirismo inglês? Jazidas de ferro e de carvão mineral. Esse carvão que eu estou falando não é o carvão vegetal obtido da queima da lenha, da madeira. É um carvão mineral, então ele é um minério, ele é obtido do subsolo e ele é essencial para a indústria de base, para a indústria pesada, para transformar minério de ferro em aço, entendeu? Na indústria petroquímica, ele é, sem carvão mineral, não tem indústria petroquímica, não tem indústria de base siderúrgica, não tem, entendeu? Então o fato da Inglaterra ter jazidas generosas desse minério ajudou. E também demanda. Não adianta você produzir, aumentar a produção com as máquinas, sem ter a quem vender. Escoar essa produção. Quer dizer, a Inglaterra tinha agora o comércio com a América do Norte, entendeu? Sua colônia, Estados Unidos, entendeu? Então havia um comércio muito intenso entre a Inglaterra e países da Europa, entre Inglaterra e América, ok? Então a demanda, Thomas Edison, um dos maiores inventores do mundo, inventou a lâmpada elétrica, por exemplo, ele dizia, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Se você tem necessidade, você vai criar um meio, você vai inventar uma forma, você vai achar uma saída. Entendeu? Então ele estava querendo dizer isso, né? A necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, a partir do momento que a Inglaterra se viu necessitada a produzir mais para atender essa demanda, esse mercado, ou ela atendia a esse mercado, ou alguém ia atender esse mercado. Então você não vai deixar o concorrente, entendeu? Preencher os espaços. Você vai ter que preencher primeiro. Você vai ter que ocupar esse espaço primeiro. E aí, como a necessidade é a mãe de todas as invenções, a Inglaterra se dispõe a produzir em larga escala, produzir em série, e o que faz com que também o produto se barateie. Por exemplo, digamos que Cássia Kiss produz redes manualmente, de forma artesanal. Quantas redes ela produz manualmente, de forma artesanal, por mês? 50 redes. Entendeu? Aí a indústria de Lorival, que é burguês, produz 10 mil por mês. Claro que o pequeno produtor artesanal manual não tem como competir com o industrial. Não tem como. Quebra. Entendeu? E o preço dele é mais barato, porque ele produz em série, em larga escala. Tá? Se eu compro, eu tenho uma bodega, todo mundo sabe o que é bodega. Aí eu compro pé de alface, feitosa planta alface. Eu compro 100 pés de alface toda semana. Aí vem meu concorrente com um mercado muito maior que compra 3 mil. É claro que você vai vender mais barato para quem compra 3 mil. Se você vende a 25 centavos o pé de alface a mim, a quem compra 3 mil a você pode vender por 23, 22, 20 centavos. Porque ele compra em quantidade. A diferença de preço é mais alta. Entendeu? Não, eu estou só dando exemplo, né? Porque o cara compra em quantidade. Então, quem produz em quantidade, quem compra em quantidade, quem movimenta volumes muito grandes, então tem condição de adquirir mais barato, consequentemente vender mais barato. Ok? Provavelmente, se você for comprar numa bodega
determinado produto, se você for no supermercado maior, talvez seja mais barato. Não é? Por quê? Porque o supermercado maior compra em quantidade, compra do fornecedor mais barato e vende ao consumidor um pouquinho mais barato também. Tem a regra de mercado, é essa. Entendeu? Isso é o mercado, é o capitalismo. Ok? Pois bem, como eu disse, a Revolução Industrial, Celes, vai ter uma quebradeira também do pequeno produtor, que não vai ter como competir com as máquinas. E também, Celes, o fechamento de muitos postos de trabalho. Vou dar um exemplo. Digamos que Ravenna tenha hectares e hectares de plantação de soja. Aí estamos há 50 anos atrás, né, no ano de 1950 e pouco. Quantas pessoas, Ravenna, você contratava na colheita da soja? 100, 150 trabalhadores para colher a soja? Agora não. A máquina, a colheitadeira, com o trabalho de um funcionário para operá-la, faz tudo, sozinho. No caso do milho, colhe o milho, debulha o milho, tritura sabugo com cabelo, com palha para fazer ração. Depois limpa toda a área, ara a terra para o plantio de novo. Um funcionário opera a máquina, a colheitadeira faz tudo. Entendeu? Então, quantos postos de trabalho não foram eliminados do mercado por conta das máquinas, da Revolução Industrial? Agora, é claro que outros postos de trabalho surgem, uma mão de obra mais qualificada para operar a máquina, mas não se compara em quantidade. A quantidade de empregos que foram tirados é maior do que a quantidade de empregos que a Revolução Industrial fez aparecer. Sendo que os novos postos de trabalho que surgem são mais qualificados, requer uma qualificação maior do funcionário. Não, a vantagem para o consumidor é óbvia, porque tem um barateamento do custo. Barateamento porque se produz em série em larga escala, então se vende mais barato. Você tem acesso ao produto. Agora, para, digamos, o trabalhador, não sei se foi tão... Eu vou te dar um exemplo. Você ia no banco há 30 anos atrás, talvez até menos tempo do que isso, aí você quer sacar um dinheiro, fazer um depósito, transferir de uma conta para outra, ou tirar um simples extrato, um saldo de uma conta, qualquer coisa, uma movimentação bancária, o funcionário tinha que atender você. Tem um funcionário para atender você, para fazer isso. Hoje não precisa desse funcionário. No seu salário você faz isso. Entendeu? Aliás, você não precisa nem ir ao banco para fazer isso. Entendeu? Então, esse posto de trabalho, esse cargo, sumiu, não tem mais. Entendeu? E assim por diante. Então você ia num shopping para entrar de carro, tem uma cancelinha, você aperta no botão, a cancelinha abre, você pega um ticketzinho, você vai pagar o estacionamento lá dentro, né? Entra. Antes, há uns 10, 15 anos atrás, tinha um funcionário para abrir a cancelinha para você, para te dar o ticket para você pagar lá dentro, para o estacionamento e tal. Não pagava. Não, pagava sim. Pagava sim. Se você comprasse alguma coisa, por exemplo, se comprasse alguma coisa já, pagava. Sim, tudo bem. Enfim, isso é um detalhe que não importa. O que eu estou querendo dizer é que os postos de trabalho, eles foram modificados. Eu vou dar outro exemplo. Hoje, vocês estão tendo aula presencial. Hoje já é uma realidade. A aula virtual. Né? O professor não está aí. O professor está na África do Sul, ou está em outra cidade do Brasil, em outro estado do Brasil, ou talvez sem professor nenhum, entendeu? Então, até na educação, daqui a uns 20, 30 anos, talvez menos do que isso, talvez não haja aula presencial, ou do ensino médio, acho que sim, né? Ensino superior, talvez não. Então, é por isso que a Revolução Industrial está em curso. Não é? A gente não sabe onde vai parar, porque as mudanças são muito grandes, são muito rápidas, né? E elas transcendem a nossa capacidade de raciocinar. Tá legal? Senhores, se é bom ou se é ruim, como eu disse, toda moeda tem os seus dois lados, há fatores positivos e negativos. Eu diria para você que para o planeta foi péssimo. Né? Nós sabemos que não tem como você aliar uma revolução industrial com ecologia, com sustentabilidade, não tem como. Porque crescimento econômico e unidades fabris, crescimento do PIB, industrialização, isso implica em poluição. Você vai falar com o governo da China para emitir menos gases tóxicos no planeta, na atmosfera? Ele vai dizer que não. Porque isso implica em diminuir o seu crescimento econômico. Eles não vão diminuir o crescimento econômico deles.
Porque o capitalismo só pensa em dinheiro, é só o lucro, o planeta que se exploda. Entendeu? Ninguém está pensando no planeta. Toda conversa, essa aqui é a realidade. Toda conversa de ecologia e de sustentabilidade, no fundo, é um pouco de demagogia. Entendeu? Porque o que as pessoas querem é lucrar. Se for para lucrar em cima da destruição do planeta, ou de alguma coisa nesse sentido, vai continuar lucrando. Essa que é a realidade. O capitalismo gira assim. Senhores, já passei de certa forma isso aqui, tal, pioneirismo inglês. Ó, antes da Revolução Industrial, vou só dar esse exemplo que eu quero parar. Olha só, antes da Revolução Industrial era assim. O dono, vamos imaginar um cara que fazia sapato de couro para vender, alpercatas, né, sandálias, essas coisas, calçados. Então ele criava o bode ou o boi, o animal que fornecia o couro, ele abatia esse animal, ele espichava o couro, curtia o couro, ele fazia o molde, ainda que tivesse funcionários para ajudá-lo, né? Mas ele participava de todas as etapas. Depois de fazer o molde, ele fazia a alpercata, ele costurava, ele pintava, ele empacotava e ele vendia para o consumidor final do produto. Como é que vai ser depois da Revolução Industrial? O dono não faz nada disso mais. O dono só gerencia. Numa determinada cena do filme Tempos Modernos, que eu quero passar para vocês, o Chaplin, ele está numa linha de montagem. E a função dele, porque o funcionário faz uma etapa só da produção. Ele está na esteira, assim, aqui vem passando o produto inacabado, então um parafusa, e é tudo rápido, porque está passando ali ligeiro na frente dele, e ele tem que fazer, o outro já tem que fazer, exatamente. Então ele parafusa, o outro ali encaixa outra peça, o outro lá na frente já empacota, e é assim, é rápido. E o Chaplin, como eram movimentos repetitivos, era assim na indústria, ele está fazendo uma crítica ali à exploração da mão de obra, entendeu? Então quando toca a sirene, que é o intervalo, que ele vai para o almoço, ele continua tendo tiques nervosos. Ele sai e fica ainda, né, todo. Aí ele vai no banheiro, tem uma cena ali, que ele vai no banheiro, ao banheiro, aliás. Quando ele chega no banheiro, ele se escora assim na pia, aí pega um cigarrinho, em 1936, fumar era algo muito até apreciado, né, chique e tal. Aí ele pegava o cigarrinho, quando ele bota o cigarrinho na boca, acende um telão no banheiro, ao chefe dele, vendo, vigiando, entendeu? Através de câmeras, e dá um carão nele, dá uma brigadeira, manda ele voltar para a linha de produção imediatamente, entendeu? Aí apaga ligeiro o cigarro, sai tropeçando, correndo para voltar para a linha de montagem. Ele faz uma crítica. Charlie Chaplin, ele não pôde voltar para os Estados Unidos. Ele morreu na Europa, e onde ele fez tanto sucesso em Hollywood, ele não pôde voltar. Por quê? Porque na época da Guerra Fria, né, disputa entre capitalismo e socialismo, então ele foi taxado de comunista pelas críticas que ele fazia em seus filmes ao sistema capitalista, à exploração de mão de obra, entendeu? Então é um cara genial que nunca ganhou um Oscar. Merecia, por tantos filmes brilhantes que ele fez. Já tinha o Oscar. Entendeu? O Oscar é da década de 30, o filme é de 1936. Ele teve uma atuação cinematográfica até os anos 70. Ele morreu em 77. O filme que eu quero passar, Tempos Modernos, é 36. Mas ele continua sendo atual. Antes de Cristo? Não. Então ele continua sendo atual pela crítica que ele faz à exploração da mão de obra que continua acontecendo. Deixa eu te dar um exemplo aqui bem claro como é que o capitalismo funciona. Eu gosto de dar esse exemplo. Olha só, digamos que deixa eu colocar aqui o quadro. Ó. Lourival, que é burguês, mas eu vou transformá-lo agora em um proletariado, certo? Lourival trabalha numa fábrica de móveis, como operário dessa fábrica. E Lourival, por mês, ele produz nessa fábrica, vamos colocar aqui 100 roupeiros, guarda-roupa, enfim, na linha de montagem, cerca de 100 por mês ele deixa pronto. Cada roupeiro no mercado
é vendido a R$500. São só números aleatórios para a gente entender. Esses R$500, 100 roupeiros, dá quanto? Dá 50 mil reais. Aí, a produção de um funcionário é em torno de 50 mil reais. É claro que esses 50 mil reais não é lucro, não é de lucro para o empregador, porque ele tem os impostos, tem a matéria-prima, os fornecedores, né, madeira, etc. Vamos colocar aqui que fique 35 mil. Quanto é que o Lorival ganha por mês? Isso é o que ele dá de lucro, o empregado dele. 300 reais. Ah, vamos botar um salário mínimo, 700 e quanto? 14? 760, não. 760? Eu acho que Pronto, tudo bem. Ele ganha isso e dá de lucro isso aqui pro patrão dele. Isso aqui é o capitalismo. Mais valia. Entendeu? Mais valia. Justamente. Entendeu, pessoal? Então, quando você... Por isso que Marx dizia, Marx falava da alienação do trabalho. A alienação do trabalho é isso aqui. O cara nem se dá conta do quanto que ele é explorado. Não tem noção. E quando tem, continua se submetendo. Porque há também uma necessidade dele de se submeter. Necessidade de sobrevivência em se submeter. Então, dessa forma, Marx considerava o trabalho alienado, o trabalhador alienado. Por quê? Porque é explorado, não se dá conta, e mesmo se dando conta, não se rebela. Ok? Então o capitalismo funciona assim. A crítica de Charles Chaplin no filme de 1936, como eu disse, continua atual. Por quê? Porque a exploração de mão de obra, ela piorou de 1936 para cá. Piorou. Ela não melhorou, ela não ficou do jeito que estava, ela se tornou ainda pior. Porque a ideia do burguês é lucrar. E muitas vezes o lucrar implica em diminuir o custo com funcionários. Daí ele coloca os funcionários para trabalhar mais, ganhando cada vez menos, infelizmente. Ainda que ele receba um aumento, mas quando ele dá um aumento, é porque a margem de lucro dele também já aumentou. Entendeu? Não é que ele vai dar um aumento para diminuir sua margem de lucro. Quando ele diz, pague 1 e leve 2... Você está pagando 2. Não, você está pagando 3. Por quê? Porque o preço está embutido, cara. O preço está embutido. Você não está pagando 1 e ele está te dando de graça o outro. Gustavo Reis Johnson. Aqui, ó. Burguês. Ô, Natanael, leve 60, paga 50. Nossa, você está pagando 60. Tá, cara, tá. Só um minutinho, pessoal. Cara, desculpa aí, eu tenho gato na boca. Ai, Ticana, velho. Ô, Gabi, eu acho que tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando. Tá pensando a mesma coisa que eu tô pensando. Eu só chego a Machine Gun, velho, e tu? Na hora que ele chega, eu tô comprando. Também. Velho, eu queria que eu chegue logo. Eu queria tanto abrir meu Face e ter uma mensagem do Luciano aqui. Ô, Wagner, As famílias estão saindo. Você tem ideia do que é isso? Nem. Mas mesmo assim, Gabi, você vai mandar pra ele, não bota que ele não responde. provavelmente tu vai ficar com uma família que eu não mais. Isso dá uma acalmada. Sabe por quê? Ela morava na dela, e quando ela foi pra lá, era só mulher. Sim, pois. Sim, mas acontece que ela é mulher e a mãe dela é mulher. Eu sou homem, ela falou, vou pirralhar. Ela é chata, ela era um bom, velho. Você entendeu? Qual um dos primeiros requisitos da casa de lá? Sabe inglês? Não, eu tô falando em relação à casa, a estrutura. Qual um dos primeiros requisitos? Família daqui. Também, mas qual o segundo requisito? Qual o outro requisito? Por exemplo, se eu sou homem, eu não posso ter nenhum irmão. É isso que eu tava querendo expressar. A não ser que eu tenha pequena. A não ser que Então pronto.
E se eu tiver o Beber a cara chamar de vizinha. A coisa mais ou então você chega lá e dá pra ela. Então você chega lá e tá aqui. eles passam por todo Já lembrou. Eu espero que eu tenha